Tudo bem, gente? De novo aqui, né, um vídeo para o YouTube sobre área de figuras planas. Então vamos começar com as áreas, né? A área é essa parte interna, que é a superfície interna, qual nesse quadro aqui seria essa parte branca. Para a gente calcular a área, vamos falar de diversas figuras aqui. A primeira delas é essa, que é um quadrado, né? O quadrado ele é caracterizado pelos quatro lados iguais, né, e os ângulos internos de 90 graus. Eu chamei esse lado aqui de base e esse lado de altura, tá? Só que como são os quatro lados iguais, a base e a altura são as mesmas. Então, eu posso escrever a área dele como, já que é a superfície interna, base vezes altura. Ou como são as mesmas, se eu chamar a base e a altura de lado, né, eu posso dizer que a área do quadrado também é lado elevado ao quadrado, se eu chamar isso aqui de lado, tá? Então, quadrado está aí. Agora vamos calcular a área de um retângulo, né? O retângulo ele é caracterizado por ter esse lado igual a esse lado igual a esse, né? São esses dois iguais, esses dois também iguais, são as de medidas diferentes, e o ângulo de 90 graus. A área vai ser essa parte interna aqui, né? Então, como é a parte interna, a área vai ser dada por base vezes altura, bem parecida com a do quadrado, tá? Agora vamos passar para um paralelogramo. O paralelogramo ele tem dois lados paralelos e dois lados paralelos. Esses dois lados são paralelos, eles também são paralelos. Só que ele é um pouco inclinado, porque se eu deixar ele no ângulo de 90 graus, ele vira um retângulo, né? Então a área, observe bem, aqui eu tracei a altura é uma medida que forma um ângulo de 90 graus com a base, aqui é minha base, então aqui eu formei um triângulo. Se eu recortar esse triângulo, pegar ele e encaixar ele aqui, ó, eu vou ter nesse aqui um retângulo. Então o retângulo vai ficar a base, que é a mesma, né, vezes a altura. Por isso, a área de um triângulo é caracterizada por base, a área do paralelogramo é caracterizada por base vezes altura. Tá? Então esse é o paralelogramo. Agora vamos para o trapézio. O trapézio é essa figura aqui. Esse aqui é o trapézio retângulo. Existem outros tipos. Existe o trapézio equilátero, que esse lado é igual a esse. Esse aqui é paralelo com esse, né? São medidas diferentes. Existe o trapézio escaleno. Todas as medidas são diferentes, né? Esse lado é paralelo com esse e essa medida é diferente dessa. Vou até diferente aqui, 3, e aqui 1, 2, 3, 4. Né? Então tem escaleno, equilátero e o trapézio retângulo. A fórmula vai ser a mesma para os três. Eu escolhi o retângulo para me mostrar. Né? O que acontece? Esse trapézio, o lado maior eu chamei de base maior, ele é sempre paralelo a esse lado, base menor, então esses dois lados são paralelos, e essas medidas são diferentes. Como ele é retângulo, aqui forma um ângulo de 90 graus, então eu tenho uma altura. Se eu pegar esse trapézio aqui e der uma cambalhota nele, eu vou ter dois trapézios, né? Então essa base maior vai vir para cima, a base menor vai vir para cá e a altura. Observe que nessa nova figura eu vou ter um retângulo. Então eu vou calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo é base maior mais base menor, que é a base vezes a altura. Como eu quero só do azul, eu tenho que dividir por 2. Então por isso que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Depois a gente continua com as outras áreas, porque meu quadro é pequenininho, tá bom? Muito obrigado a todos. BH Matemática.